E ela vai falar um pouquinho sobre como a gente pode ganhar dinheiro com o nosso negócio e diminuir custo. Então, basicamente vai ser essa nossa conversa. A Franciele está acabando de conectar as outras plataformas, já acabou de conectar. Então, nós vamos esperar a galera entrar aí e a gente já vai começar a falar com a nossa amiga Luciana Abram. Lembrando que as lives de segunda elas são sempre com convidados, né? E a ideia é trazer gente que possa contribuir para que os nossos negócios funcionem com a visão de outras pessoas, pessoas que não são necessariamente do nosso mercado. A Lu já está aí já. Só vai passando um retorno para mim, pessoal, de como é que tá o áudio, o vídeo aí. Se você está em outra plataforma, tá? Então, se você está no YouTube ou no Facebook e quiser vir para o Instagram, aqui a live no Instagram é sempre melhor. Então, vou pedir para você migrar aqui para o Instagram, tá bom? Aqui no Instagram a nossa live é sempre melhor. Então, se você está no YouTube ou no Facebook, por aqui, ó, tem os canais, o endereço das nossas redes sociais, das outras plataformas, né? Facebook, YouTube e Instagram, beleza? Fala Gilson, Thalia Eduardo, Glau Abram, essa é parente da Luciana, hein? Então daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live com a Lu da Franquear. Franquear é uma empresa de consultoria. Deixa eu só colocar o celular no silencioso que eu esqueci aqui. Então daqui a pouco a gente já começa, mais alguns minutinhos. Eu vou pedir para vocês que querem convidar os amigos, clica no aviãozinho aí e marca um amigo seu para ele vir para a live com a gente. A gente vai falar sobre negócios, basicamente, né? Sobre como a gente consegue ganhar mais dinheiro, ter mais fluxo dentro do nosso negócio, pensando aí na parte da gestão desse negócio. Eu conversei com a Lu hoje à tarde para a gente alinhar os ponteiros, então basicamente é isso. Vou pedir para você convidar o amigo, é só clicar no aviãozinho e mandar para os amigos. E se você não for convidar nenhum amigo, clica no coraçãozinho, dá um monte de coraçãozinho para a gente aí, porque o coraçãozinho faz o Instagram dar mais relevância para a nossa live e, consequentemente, vem mais gente aí. Daqui mais alguns minutinhos aí, eu já convido a Luciana, mais 2 minutinhos, eu já convido a Luciana para falar com a gente. Live de segunda-feira, a gente faz live de segunda e quinta-feira. Na segunda é sempre com um convidado especial aí, sempre com gente que tem relevância e pode nos trazer algum benefício para o nosso negócio, pensando aí como negócio, num pequeno negócio, né? A gente fala muito para o mecânico, muito para o eletricista, mas não necessariamente você precisa ser mecânico ou eletricista da área automotiva. Na verdade, você precisa, se você tem um negócio ou quer montar um negócio, eu sempre trago gente que vai falar de negócio, que vai estar melhorando o seu negócio. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. E já, mais um minutinho aí, eu vou chamar a dona Luciana. Dona Luciana, grande amiga minha, passou por aqui, fez muita diferença no meu negócio, né? Dei várias brigas com ela na minha sala lá, a gente discutiu vários assuntos aqui interessantes e por esse motivo eu resolvi trazer ela aqui, porque ela tem muita coisa para passar pra gente aqui e para ensinar a gente, tá? Pessoal, algumas pessoas me perguntam por que de fazer essas lives. Na verdade, o meu negócio ele teve umas modificações com relação a crescimento, né? E o crescimento do meu negócio em si fez com que, além de eu contratar consultores para vir me ajudar e me ensinar a fazer muita coisa que eu não fazia, que eu não sabia fazer, eu também busquei alguns treinamentos e busquei leituras, busquei livros que pudessem modificar o meu negócio. E esse livro aqui em específico, O Mito do Empreendedor, ele fala de um tripé, tá? De um tripé da pequena empresa. 3 pilares da pequena empresa, que é o pilar administrativo financeiro, o pilar técnico, que é o que faz a maioria das pessoas montarem um negócio, e o pilar empreendedor. Então, essas lives nasceram com essa ideia de trabalhar para o público que me segue, para os meus alunos, para a galera que frequenta a nossa escola, trabalhar este tripé. Então, na quinta-feira,
a gente faz sempre uma live técnica, e nas segundas-feiras a ideia é sempre trazer um convidado. Pessoal, mais uma vez, antes de eu chamar a Luciana aqui, eu vou pedir para vocês clicar no aviãozinho aí, convidar um amigo que pode participar dessa live, que pode aprender alguma coisa e contribuir com a gente também comentando. É sempre bom os comentários de vocês. Ou, se não, clicar no coraçãozinho aí, ó. Clica no coraçãozinho aí, derrete no coraçãozinho, que aí o Instagram mostra mais a gente e a gente fica mais relevante para eles. Isso é muito interessante porque ele mostra para mais gente. Deixa eu chamar a Luciana aqui, que ela já tá no esquema aqui. Pessoal, derrete no coraçãozinho aí, ó. Dá coraçãozinho pra Luciana aí, ó. Olá! Tudo bem, Lu? Tudo bom, graças a Deus. Muito feliz, muito contente por estar aqui. É muito carinho que eu tenho pelo Infra. E quando você me convidou, eu fiquei muito contente mesmo, porque eu conheço a tua competência, conheço o teu talento, não só como empresário, mas como educador. Então, assim, quando Sim, obrigado. desse naipe convida a gente para uma live, a gente fica muito contente, muito honrado. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz por estar Pessoal, aqui. só queria deixar claro que ela está sendo muito modesta. Tá? A Luciana é a guru dos números. Tá? Você dá 3 números para ela vai falar o que aconteceu na sua vida inteira. Então ela pergunta 3 coisinhas para você e já te dá o DRE inteiro. O Covilo, a hora que eu fiz a chamada, né, pessoal, não dá para perder a live com o Márcio do Infra. O Covilo foi um cliente nosso também. E aí, na hora, ele me mandou, eu pus lá nos status, né, do WhatsApp, e ele me mandou assim: Lu, vai ter número e vai ter gráfico. Aí eu falei: fica tranquilo, pode vir. Ele está fazendo medicina, um cara super bacana também, super do bem. E que a todos os nossos clientes, quando a gente passa o propósito de amar, inspirar e ser útil, a gestão proporciona Sim. isso, né? A gente não consegue ajudar vocês se a gente não ama o negócio de vocês, se a gente não se inspira com o exemplo de vocês como gestores também, né? E aí é por isso que a gente acaba sendo útil um para o outro. Muito obrigada, viu? Sim. E a gente percebe isso, viu, Lu? A gente percebe. A Luciana ela vinha aqui para uma reunião de 1 horinha, ela ficava 3 ou 4 aqui às vezes, né? É bom. Então, assim, mas ela está sendo muito modesta, ela é professora universitária, ela dá aula em pós-graduação, então é alguém de muita competência, pessoal, para falar com a gente aqui. Aliás, eu pedi para ela tirar o pé um pouquinho, porque se ela for falar tudo que ela sabe aqui, a nossa live tem que durar umas 5 horas. E, detalhe, nós não vamos entender tudo. Vamos ter que passar depois por um psicólogo. O bacana é isso. Vamos falar numa linguagem que todos que estão aqui entendam, né? A hora que você viu, a Glau Abram é minha irmã mesmo, ela é arquiteta. A Dani Abram, minha irmã dentista. Então, assim, a família toda, a gente chama. Para dar coro, né? É bom ter família grande por isso, né? A Drisa, uma maquiadora incrível. Mas o que a gente vai conversar aqui hoje primeiro, parabéns, né, pela tua iniciativa. Esse tema, como ganhar mais dinheiro, não só com reparos automotivos, o que a gente vai conversar aqui, a Mari, minha sobrinha, estou falando, gente, a família é grande, você entendeu? A gente faz família grande, porque quando faz live já dá, aí, ó, coisa linda, vamos em frente. Qualquer um vai conseguir entender o que a gente está conversando aqui, não precisa necessariamente, ó, Lopes, ai, que legal, não precisa necessariamente ser do automotivo, né? A gente vai conversar aqui sobre como potencializar resultado e fazer com que a gente trabalhe para ter resultados, né? É sobre isso que nós vamos falar, não é isso? Foi para isso que a gente combinou? Sim, sim. Deixa assim.
Então, vamos lá, Luciana. Como que você falou é bem interessante, né? Que assim, o que que aconteceu? Eu comecei, de uns anos para cá, a frequentar alguns treinamentos e basicamente grande parte deles é de um cara chamado Conrado Adolfo, né? Que é um cara muito forte no marketing digital aí e tal. E admiro muito o trabalho dele e frequento alguns treinamentos dele. Faço parte de um grupo deles lá. Bom, e onde eu quero chegar? A gente colabora bem com o que você falou, corrobora bem com o que você falou. A gente tem... eu vou lá nos treinamentos e tem lá o cara que é um mega empresário que fatura lá, sei lá quantos milhões por ano. Tem o cara que está começando agora. Tem gente da área da medicina, tem gente da área da educação, tem cara que é educador físico, tem tudo quanto é tipo de gente, tem eu, né? Tem tudo quanto é tipo de gente. E todo mundo tem as mesmas dificuldades, né? Ou muito parecidas. Que é o que na consultoria você falava sempre assim, coisas muito parecidas aqui para mim, né? Então, assim, como que a gente pode ganhar mais dinheiro trabalhando talvez menos, né? Sei lá, e tendo uma vida melhor, porque isso é o mais importante, talvez trabalhar demais e ganhar não vira nada, né? A gente estava falando disso à tarde. Fala, o que você pensa disso? Como é que a gente pode fazer isso? Quando eu vi o tema da palestra, né, o ganhar mais dinheiro, né, eu resumo isso como ter mais resultado. Porque a gente, às vezes, vê um negócio, quando eu dou aula, eu falo que parece negócios que parece Globo da Morte. Quem vê para o lado de fora acha aquilo um espetáculo, né? Aquele barulheiro, aquela luz, e ali dentro tem pessoas correndo risco de morte, né? Gastando uma energia danada, gastando peça, combustível e não sai do lugar. É uma empresa. Mas assim, se for dentro da linha, né, de oficinas mecânicas, é aquela empresa que a gente passa em frente, lotado de carro. Você vai deixar o teu carro ali, o cara fala, cara, tô cheio de serviço, né? Significa que tá ganhando dinheiro? Se a gente fosse chamar lá o Porchat e falar, significa? Né? O que faz a gente ganhar dinheiro são os nossos resultados. Né? É o quanto nós trabalhamos para ter resultado. E resultado está muito mais focado, muito mais direto. Principalmente nós temos de despesa e gastamos em nossos negócios com muito mais ligado a isso do que ligado principalmente ao quanto nós estamos ganhando. Né? Então, ganhar muito, faturar não é sinônimo de resultado. Então, assim, resultado é satisfação do cliente, é lucro, é resultado, é rendimento, é rentabilidade, é retorno do investimento. E para que isso aconteça, a gente precisa olhar para os nossos negócios de forma bastante racional. Estava falando com você que semana passada a gente estava falando com um empresário cujo propósito dele é ter um preço justo. Né? E aí a gente estava discutindo Sim. O que é um preço justo. Um preço justo para quem? O justo tem que ser justo para o consumidor, mas para o seu negócio também. Né? O justo tem que ser justo para todos. Né? O negócio ele tem que ser sustentável para dar um mínimo de liberdade financeira. Eu acho tão bacana essa palavra. Liberdade financeira para o empresário é ter condições de realizar os seus sonhos. Né? Liberdade financeira para qualquer cidadão é ter condições de realizar os seus sonhos. Não tem nada a ver com o que está entrando dentro da minha empresa como receita, mas principalmente os custos impactados por essa receita e que faz com que a última linha, que é o lucro, a rentabilidade, o quanto eu estou crescendo no mercado, tenha resultado. Então, não só no ramo que vocês trabalham, no ramo automotivo, né? Mas em qualquer segmento,
a linha que faz com que nós possamos dizer que um negócio tem sucesso ou não é com relação ao quanto é saudável financeiramente. Porque até empresas que são filantrópicas, que estão aqui para não gerar lucro direto a alguém, o resultado depende de algo positivo no final, porque senão a cada momento eu começo a ter mais custos, mais despesas e vou trabalhando e patinando e muitas vezes não percebendo o tamanho do dinheiro que está o meu negócio. Faz sentido? Sim, muito. Na verdade, né, é o que você está falando aí para a gente talvez colocar na linha de raciocínio do nosso público aqui, do mecânico. O que a Luciana está falando é o seguinte: não adianta nada você estar aí na loucura, né? Atende 30 carros por dia, libera 30 carros por dia ou não, e no final das contas, lá, a hora que você fecha o dia, o teu resultado não está sendo positivo, né? Exatamente. Muito tem a ver com a organização. Eu costumo falar muito isso acontecia, e acontece até hoje, mas acontecia inevitavelmente dentro da oficina do meu pai, que eu cresci lá dentro, e a gente via às vezes acontecer. Você ficava na loucura o dia inteiro, você fechava o orçamento do cliente correndo, você acertava com o cliente correndo, e depois que o cliente foi embora, 2, 3 horas depois, você lembrava que colocou uma peça lá e não cobrou. Tá lá. Né? E a peça foi embora de graça. Né? Isso tudo é falta de organização, falta de um processo para realizar o trabalho que funcione, né? E, consequentemente, se você não tem nada disso, você tem rotatividade de funcionário, você tem perca de dinheiro e tudo isso, né? Não fica saudável. Então, basicamente, né? sim, não é nem saudável para o negócio, nem para você, né? Fisicamente falando, né? Exatamente. Você entra numa bola de neve tão grande, onde você se perde com o faturamento. Porque, de certa forma, você vê dinheiro entrando. Né? Então, você tem um negócio, principalmente serviços parecido com varejo, que todo dia tem dinheiro. Né? Então, de certa forma, o dinheiro entra e você vai pagando conta. Né? Mas você não tem tempo para se organizar e analisar o que realmente traz resultado para você. A gente estava conversando à tarde sobre aquelas manutenções, né? Super difícil, né? Que o cara chega lá com um serviço que você fala, uau, enche o peito para falar, ninguém deu conta de arrumar isso. E aí você passa um tempo danado para descobrir, fazer o diagnóstico com relação ao problema, né? Depois, até que faz todo esse diagnóstico, aí que você vai arrumar esse problema. E às vezes, aliás, muitas vezes, se você for cobrar do cliente todo esse tempo que você levou para solucionar, você teria atendido muito mais gente. Não é que não é para atender essa pessoa, é para atender essa pessoa, mas de forma estratégica, né? É isso que a gente precisa ter dentro de qualquer negócio, a visão estratégica para o resultado. Quantos por semana ou quantos por mês eu posso me dar ao luxo de atender um caso desse, que é estratégico, porque vai trazer outros negócios para a minha unidade, né? E quantos que eu preciso fazer volume e resultado rápido para custos verdadeiros. Ó, o pessoal tá interagindo, que legal. Então. Mas exatamente, nos negócios, nem sempre mais é mais. A gente precisa colocar o nosso tempo, a gente precisa colocar o fluxo. Eu sempre falo, acho assim, um exemplo fantástico do pipoqueiro. Né? O pipoqueiro, a rentabilidade dele no saquinho de pipoca é enorme, enorme. Só que se ele vender pouco, ele não ganha dinheiro, porque é muito pequenininho. Então, ele precisa ter velocidade. Né? E, estrategicamente, a gente tem que pensar nisso. Tem cliente que eu posso me dar o luxo de ficar mais tempo descobrindo coisas, né?
Mas eu preciso ter aquele fluxo constante que gere resultado. Outra coisa que é importante também é entender o que é resultado, principalmente para quem é dono do negócio. Né? E fala, não, mas eu tiro o meu Prolabore. Quanto que é teu Prolabore? Nós estávamos falando a respeito disso. Né? Você trabalha como um gerente de uma oficina, porque a oficina é sua. Né? Então, você está lá como gerente da oficina, se dedicando à parte administrativa, resolver problemas, né? O teu salário está compatível, o seu Prolabore, que você está se pagando por tudo isso, está compatível com a tua função? Quando se por um acaso você não puder mais fazer isso e ter que contratar alguém para o seu lugar, essa pessoa virá pelo que você ganha com todos os encargos. Então, eu preciso fazer o meu mix de produto, né? Ou seja, os produtos que eu vou oferecer aos meus clientes, eles precisam trazer resultado suficiente para garantir que as despesas estejam sendo atendidas e que o resultado final também esteja acontecendo. E como que eu meço isso? Meço com organização, é o que você falou. Saber exatamente todas as atividades todos os produtos, todos os serviços que eu presto ao meu cliente. Ter quantificado quantos clientes são recorrentes do meu negócio. Porque isso também é Globo da Morte. A gente, às vezes, conversa com o empresário e ele fala assim, nossa, praticamente a semana inteira eu recebo cliente novo. Ok. E quantos clientes antigos retornam para o seu negócio? Isso é resultado. Um novo cliente é só uma experimentação. O que garante que o teu negócio está indo bem? Eu preciso de novos clientes? Ok, preciso, mas eu preciso de recompra. Eu preciso daquele cliente que foi super bem atendido, aquele cliente que teve o problema dele resolvido, a um preço justo para ele e para o seu negócio, né? E ele volta, e ele indica. Então, quando nós falamos em ganhar dinheiro, nós precisamos estar atentos, né? Ao quanto nós estamos marcando dos nossos serviços, né? O quanto eu estou recebendo desse serviço de verdade, depois que eu tiro as peças, depois que eu pago as minhas despesas, e sobrou para ter o retorno desse investimento, a garantia do meu Prolabore, né? Que fique igual ao mercado de trabalho, porque senão não compensa eu ser empresário, né? Senão é só eu fazer conta. Então é muito importante a gente ter esses números nas mãos, né? Se o Covil tiver aqui, vai falar a Lu falando de número, mas não tem jeito, né? Você me conhece, eu acredito, eu sou exata, eu acredito em números até para a emoção. Não é? É verdade, a gente começou a live falando de amar, inspirar e ser útil. Eu não consigo amar o meu negócio se no final do dia eu estou exausto, cheio de problema para resolver e dívida para pagar. Eu não consigo inspirar alguém quando eu trabalho que nem um louco e eu não saio do lugar. Então, assim, até para ser útil à sociedade, a minha empresa tem que ser positiva, com resultados. E alguns cuidados são importantes, né? Aqui a gente falou alguns, mas acabei de lembrar de outro. Fluxo de caixa. Ai, mas eu sou mecânico, eu fiz aula lá com o Márcio, meu negócio é mexer em carro. Eu não vou ficar fazendo... Precisa fazer fluxo de caixa. Ô, Lu, define fluxo de caixa para o pessoal, que talvez algumas pessoas não sabem o que é. Fluxo de caixa é super bacana, Márcia. É assim, ó. O que eu tô pagando hoje, eu recebi ontem. É mais ou menos isso, certo? Então, assim, ó. Amanhã eu tenho a minha conta de luz para pagar. A minha conta de luz na oficina tá, sei lá, em R$ 1.500. Eu tenho esse dinheiro? Fluxo de caixa
todas as vezes que eu for pagar uma conta, eu ter o dinheiro positivo para pagar aquela conta. Isso significa, às vezes, Márcio, ter que guardar. E num movimento diário, se eu não tiver essa disciplina em guardar para pagar, eu tenho uma empresa que a gente chama de azul, sempre no vermelho. Quando eu vejo assim, eu recebi tanto, faturei tanto e paguei tanto, nossa, sobrou, cadê o dinheiro? O que aconteceu? Lá no meio do mês, quando eu tinha uma folha de pagamento para pagar, eu esqueci que no 5º dia útil tinha folha de pagamento, e aí chegou a conta do mercado. E aí eu já estava com dinheiro no caixa, aí eu peguei o dinheiro no caixa, fui e paguei a conta do mercado. Aí, lá pelo 4º dia útil, chegou o filho e falou, pai, olha, eu preciso ir para uma festa. Você vê, opa, e pega também. Quando chega no dia da folha de pagamento, eu tinha que ter guardado o meu faturamento, né, recorrente, para que naquele 5º dia útil eu tenha. Aí eu não tenho. E aí o que eu faço? Eu não deixo de pagar. Eu entro no banco e entro no cheque especial. E não tem negócios, principalmente aqui no Brasil, dificilmente um negócio sobrevive comprando dinheiro. Quando a gente pega o dinheiro lá no banco, a gente está comprando esse dinheiro. E não tem produto mais caro do que dinheiro. Principalmente Sim. esse dinheiro. Esse dinheiro que não foi pensado. Esse dinheiro que é emergência. Esse dinheiro que é emergência é caríssimo. E aí a gente às vezes reclama, e não que eu esteja falando que é pouco, não é isso. Mas às vezes a gente reclama de algumas obrigações, por exemplo, do imposto, a gente reclama das verbas, né? E às vezes a gente está deixando uma torneirona aberta de falta de organização, simplesmente com o fluxo de caixa. E fluxo de caixa eu acho bacana, Márcio, porque assim, eu posso falar de verdade. No começo da minha carreira, eu era extremamente desorganizada para isso, porque na verdade eu sou engenheira. A gestão entrou na minha vida depois. É verdade. E enquanto engenheira, nunca recebi, assim, graças a Deus, a gente tive bons salários e bons trabalhos, né? Mas eu sempre fui muito desorganizada. Até a gestão entrar na minha vida, eu era muito desorganizada. E é impressionante, gente. A hora que a gente faz um fluxo de caixa, mesmo que pessoal, né? O Márcio já cansei de botar meu fluxo de caixa, fica no celular. Né? E às vezes é bacana, porque acontece muito quando eu vou em oficina. Esses dias, logo no começo da pandemia, deu um sinal de luz no meu carro falando de fluido de freio, se eu não me engano, sei lá o que era. Sim. Então, lá, aí corri no Ivan, né? O Ivan me salva. É a fada madrinha do Palio, né? E aí eu fui lá, o que eu faço? A hora que eu peço o orçamento, bato o olho no fluxo de caixa, que é o que qualquer empresário deve fazer para saber quando e como ele pode pagar determinadas contas. Inclusive, como ele deve planejar o sonho dele da liberdade financeira. Então, é muito importante a gente ter esse controle. Você travou? Você está aí? Como é que tá? Não, eu estou aqui, eu estou lendo uma mensagem, pode falar. Então, é muito importante, é uma ferramenta que eu acho super bacana, não é difícil fazer. O Márcio conhece, a gente faz, quem não tem sistema, faz no Excel, todo dia, quanto que eu estou recebendo, quanto que eu tenho que pagar, né? E correr atrás para que as coisas sempre fiquem positivas. Então, até se alguém quiser, depois dá um alô que eu mando, o Márcio manda, a gente tem. Inclusive também, Lu, tem um parceiro meu aqui, falando em oficina, que ele tem um sistema de gestão para oficina que é gratuito, tá? Então... Ele não está aqui agora, mas é o Vinícius do Rota das Oficinas. Eles estão disponibilizando isso de forma gratuita para o pessoal conhecer. E aí, se você gostar, depois você compra o produto dele. Eu vou trazer ele para uma live logo. Mas que bacana. Não tem nem custo, né, Márcio? Eu falo assim, ó. Sim.
Como que eu sei que eu estou indo para frente? Eu preciso de um referencial, né? Eu preciso saber. Conhecer esses números do meu negócio é fundamental. Aquela história, onde que eu estou, para onde que eu vou. Né? Eu preciso Sim, saber onde eu estou. Eu preciso saber quanto que é o meu potencial de resultado, até para correr atrás de algo melhor, Márcio. Né? sim. É engraçado, porque assim, quando a gente começa a falar de gestão para empresas, às vezes a gente conversa com o empresário, e ele não conhece os números. Então, ele acha que está bom ou ele acha que está ruim, né? Quando nós conhecemos os números, pouca coisa que a gente altera no comportamento, e o comportamento pode ser a forma como eu atendo alguém, pode ser na forma como eu demonstro um produto, gera um resultado magnífico. Se a gente pensar, Márcio, que a gente trabalha 20 dias no mês, 20 dias no mês, R$ 1 a mais que eu ganhe por dia, Todo eu já dia. conta, né? Agora imagina, se é R$ 1 a mais, um cliente a mais, né? 1% do poder do um, que eu amo, eu falo para todo mundo, né? É o poder do um. Eu não preciso mexer em tudo do meu negócio para trazer resultado. Vamos mexendo um pouquinho de cada vez. Aquela história, o Márcio me conhece, sabe que eu uso muito essa palavra, não precisa acreditar em mim, não. Faz só por hoje. E depois a gente vê. Mete, Exatamente. faz só hoje, faz só hoje. Olha, como que seria hoje? Hoje seria assim. Então, só hoje. Só hoje, mexe no teu atendimento. Mexe na forma que você está fazendo o teu orçamento. Espera 5 minutinhos e revê teu orçamento, e dá mais uma olhada no carro. São pequenos gestos que traz uma diferença para o teu negócio muito grande. Porque é o que você falou, Márcio. Eu deixo o carro para um colega seu arrumar, né? Ele faz o orçamento. Não fui eu que passei quanto eu queria pagar. A gente precisa ter essa noção. Foi o profissional Sim, que me falou quanto vai ficar. É, Mesmo que depois ele converse comigo e me explique, olha, faltou uma pega mal. Sabe? É um cara que a hora que eu saio da oficina dele e alguém me pergunta, onde você levou o teu carro? Eu comento. Então, assim, todo aquele cuidado que eu fiz se perde por pequenas coisas, né? Então, assim, a gente precisa ser caprichoso, né? Como diz o Cortella, faz o melhor que você pode na condição que você tem. Enquanto não tem condição exatamente. para fazer melhor ainda. É isso, sabe? Faz direitinho. É, a minha filha sempre fala assim, desde pequenininha, ela falava assim, mãe, a gente precisa fazer rápido, mas não com pressa. Então, a gente ia fazer um bolo, por exemplo. Ela falava, mãe, vamos fazer rápido, mas não com pressa. É isso. E quando a oficina está lotada de carro, porque eu não estou organizado, eu prometi uma coisa, eu não estou cumprindo, nós fazemos isso com pressa. E eu estou falando oficina, mas é em qualquer negócio, né? Não Sim, deixe para a última hora. Vou falar de novo em gestão, mas não tem como, é a gestão do tempo, né? Sábado eu estava dando aula, a gente estava falando exatamente isso, né? Se eu fico fazendo tudo que é urgente, eu fico louco. Se eu só trabalho na urgência, é a hora que a gente entra em estresse, né? Então, assim, a organização, a produtividade, o olhar para saber qual é a minha performance hoje, qual que é a performance. travou, Lu. Pessoal, a Luciana deu uma travada. Vamos lá. Vamos ver se ela volta. Oi? Aí, voltou, Lu. Você deu uma sumida boa aqui. Mas é a tua que tá travando aí, tá? É a Eu minha? acho. Eu acho que é a sua. Não, você estava aqui tranquilo, mas vamos em frente. Você tá Bom, em Bonifácio aí ou não? eu tô, opa, na Ah, telinha. Mas aqui agora eu tá. estou com
Com a internet dá ok, que o trem é fenomenal. Ah, tem uma galera com algumas perguntas aqui. Você quer concluir o raciocínio que você estava falando? Eu cheguei e aí eu vou passar a pergunta. Lá. Quais são as perguntas? Vamos lá. Bom, tem o André Doce. Ele está perguntando assim, o que é melhor? Ele tem um dinheiro, pelo que eu entendi na pergunta aqui, ele tem um dinheiro para montar uma oficina mecânica, né? Não sei se uma oficina, ele fala só oficina aqui. E ele quer saber o seguinte, se é melhor para ele fazer um financiamento ou se é melhor ele usar esse dinheiro que ele tem, fazer o financiamento e deixar esse dinheiro como um caixa aí, né? Ou ele gastar esse dinheiro e tentar aí... eu nem vou responder aqui, não vou nem falar a minha opinião, porque a minha opinião, eu sou empreendedor, você sabe que eu não tenho muito juízo. Então, fala com os números. O dinheiro mais caro que a gente pega no banco é de capital de giro. Por quê? Porque quando qualquer empresa que vende dinheiro empresta um dinheiro para a gente, ele precisa ter uma garantia que esse dinheiro vai retornar a ele. Capital de giro, a gente não consegue comprovar esse retorno. Então, é mais difícil. Então, o custo do dinheiro para capital de giro é muito mais alto do que o custo de um empréstimo para um negócio. Então, eu não sei quanto que é o valor que ele tem, precisava analisar isso direitinho, mas, em geral, se ele não tem todo o montante para capital de giro e investimento inicial, a gente orienta buscar o investimento para o negócio, né? O empréstimo para o negócio, guarda esse dinheiro para capital de giro, desde que não seja muita coisa. Só que tem que pensar numa coisa. Depois, esse dinheiro precisa primeiro retornar ao investidor. Se eu peguei o dinheiro no banco, quem está investindo no negócio é o banco, certo? Sim. Então, esse retorno, a única coisa que depois não pode falar assim, essa oficina não está me dando todo o lucro que queria. Não é que não está me dando todo o lucro que estava previsto. É que você precisa pagar o retorno do investimento por meio do empréstimo, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, entre eu pegar um dinheiro numa financiadora para capital de giro ou para um negócio, o custo desse dinheiro é muito mais baixo para o negócio. Sim. Então, na verdade, ele vai ter que procurar um bom gerente aí, analisar as linhas de crédito que são possíveis para ele, não é isso? E aí fazer... E ter uma noção do quanto que ele tem também, né, Márcio? Porque dependendo do negócio, a gente pode investir aos poucos. Por exemplo, vamos supor que fosse numa escola do infra, certo? Sim. Nós temos alguns modelos de negócios ali, não é isso? E aí, o que acontece? Sim. Ele começa com menor, aí conforme ele vai ganhando dinheiro, rentabilizando, aí ele não precisa buscar numa instituição financeira. Então, era isso que eu ia falar. Então, de repente, porque nesse negócio nosso, Lu, então, de repente, ele precisa de comprar algumas ferramentas, né? Isso. E aí ele tem, de repente, não é nem linha de crédito, mas ele tem lá uma loja que vende ferramenta para ele parcelada, isso. Né? E aí, no cartão de crédito, por exemplo. Ótimo. Sim. E a juro zero, basicamente, né? Porque ele vai pagar. Então, compensa, às vezes, comprar uma caixa de ferramenta parcelada em 6 vezes e trabalhar e ganhar dinheiro para pagar, do que usar o capital que ele tem para comprar essa caixa. Exatamente. Até porque o negócio é bom, ele vai render suficiente para pagar e eu continuo com o dinheiro para o capital de giro. Né? Aliás, essa pandemia mostrou muito isso para a gente, né? O quanto a gente precisa de capital de giro. Quantas empresas morreram por falta de capital de giro. Tava com a corda no pescoço, né? Exatamente. Não, deixa eu só concluir uma coisinha aqui, para ele tomar cuidado também, Lu, porque acontece muito, eu não sei se você vê isso, mas nesse negócio nosso, o que a gente vê muito é o seguinte, às vezes o profissional, como ele é um apaixonado pelo que ele faz, assim como eu também sou, então às vezes ele vai comprar uma ferramenta e ele nem necessariamente está precisando daquela ferramenta no momento. Então, assim, ele está comprando pela paixão.
Eu não sei como é que é no caso de vocês, Márcio, nesse sentido. Às vezes, uma ferramenta de segunda mão, para iniciar, eu não sei, tá? É lógico, tem que ver as Sim, tem. condições e tal. Ela tem um custo tão mais baixo do que uma novinha. E para eu iniciar, até eu começar a capitalizar, eu posso começar dessa forma. Então, eu Sim. guardo meu dinheiro, começo dessa forma e aos poucos faz um plano de negócio, sabe? Eu vou começar assim, aí conforme eu vou. Aliás, outra coisa, já que a gente comentou a respeito de guarda. Então, que tanto eu vou pôr no plano de negócios, né? Olha, eu vou guardar tanto para daqui 6 meses eu comprar minha caixa de ferramentas zerada, né? Então, assim, Sim. devagar, né? Devagar. A gente não pode ter pressa. Eu falo assim, ó, quando a gente vai conceber um filho, não é? Primeiro tem que praticar, então tem que saber fazer, não é isso? Depois tem uma gestação de 9 meses, cara, é verdade. E aí, primeiro, essa parte é importante. Depois tem a gestação de 9 meses, é sério. E depois que nasce, você ainda tem que estar ali, dedicado. Não é assim? Que negócio é diferente, sabe? O cara dorme e acorda, vou fazer um negócio. Não é assim, cara. Outro dia eu vi um cara falando que o filho é um vírus que você adquire, que ele dura às vezes 18, 19, 20 anos para você sarar dele. Ele se desprende de você às vezes depois dessa época. E olha lá, às vezes ele dura 40 anos, às vezes o filho fica 40 anos dentro da casa e não sai, né? E nós geramos os nossos negócios, né? Ele é concebido também. E o negócio, depois que ele nasce, então eu não estou falando da hora que eu imaginei que eu queria ter, não, porque eu preciso me preparar igualzinho. E depois que ele Sim, nasce, o negócio não vai para trás, é igualzinho o filho. É sim. desenvolvimento. Eu preciso desenvolver todo dia, eu preciso dar condição para ele crescer. Então eu tenho que cuidar, É certo? mais do que nunca, né, Lu? Aquela história de que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, ela é válida, né? Então, se você tiver no operacional, né, Você não, e não vê estratégia. apertando o parafuso lá, eu acho que de vez em quando, até hoje eu fiz um negócio que eu não fazia faz algum tempo, né? Que hoje, final de semana, eu tive perto de vocês aí, eu tive num rancho aí, perto da tua cidade aí. E, então, no final de semana, faz algum tempo que um amigo meu veio me chamando para ir num rancho da família dele lá, e eu nunca vou, nunca vou. E eu tinha um monte de coisa para fazer esse final de semana, que eu ia trabalhar, eu falei, você quer saber, velho? Eu vou porque eu não aguento mais, né? E aí eu fui dar uma passeada, e hoje eu precisei ir para o operacional, fazer um outro negócio aqui, porque a gente está com um projeto aqui. Mas, se você estiver apertando e soltando parafuso, né? Como é que faz? Né? Então, assim, tem que sair do operacional para o gerencial, do gerencial para o estratégico, né? Para o tático. Exatamente. Então, quanto mais você tiver com a mão na massa, menos dinheiro você ganha. O operacional, ele é super necessário, super necessário. Sem ele, eu não tenho as operações, a coisa não acontece. Mas, como Sim, dono do meu negócio, eu preciso ter uma visão um pouco maior, né? Os tempos, os movimentos, né? Quem que está fazendo? Está fazendo da forma mais produtiva, usando os recursos da forma que precisa, cuidando. Eu só consigo ver se eu tiver mais de longe, sabe? O empresário que é muito operacional, a gente fala que ele tem miopia, sabe aquele negócio que é muito fechadinho no só olha operacional? para baixo, né? Só olha, ele não consegue ver a empresa dele, então ele precisa fazer a gestão e depois é o que você falou, ir para o estratégico. O que é o estratégico? É olhar o mercado, entender concorrência. E concorrência, Márcio, nem sempre é quem está fazendo exatamente o que você faz. Concorrência Exatamente. é quem pega o dinheiro do teu consumidor ao invés de você. Então, Sim, preciso, por exemplo, numa situação como essa agora, quem tem hábitos, por exemplo, de fazer manutenções periódicas e preventivas no veículo, pode ser que esteja substituindo esse investimento por outro.
Então, eu preciso Exatamente. olhar estrategicamente como é que está isso, né? Preciso me preparar para as novas tecnologias, justamente olhar no mercado o que tem de novo que vai fazer com que eu faça aquela operação com mais precisão e em menos tempo. Quando eu conheci o Infra, tudo, né? Eu lembrava sempre de quando eu via fazer alinhamento e balanceamento de carro e hoje bota lá na máquina, não é isso? E eu imagino que daqui uns dias vai ter outra forma de fazer isso, né? Então, como que o empresário vai estar por dentro disso tudo, estando ali no operacional, com aquele monte de carro para arrumar, com aquele monte... Então, não, ele precisa ter gente competente, só que também, Márcia, é assim, ó, o empresário, ele precisa confiar nas pessoas para poder ter operações bem feitas, né? E ficar na gestão. O empresário que não acredita que a equipe dele é competente para fazer o operacional igual e às vezes melhor do que ele não consegue delegar. E é nessa hora que ele volta para o operacional. Então, assim, Sim. Quando eu sou um gestor, eu devo saber fazer todas as operações da minha empresa. Mas eu não preciso e não devo ter a pretensão de ser o melhor nessas operações. Eu preciso ter a certeza que eu posso ter um profissional especializado naquela operação, que vai fazer, inclusive, melhor do que eu, né? E vai atender bem o meu cliente e eu vou ser o melhor gestor da minha... Aliás, a melhor coisa que você faz não é ser o melhor operacional, é ser o melhor gestor do teu negócio. E se você, do fundo do teu coração, não tiver aptidão, não tiver habilidade, não tiver vontade, porque também fica tudo bem, de ser esse gestor, contrate um. Contrate um. E vai para o operacional, mas delegue a esse cara o poder de olhar para o negócio como um todo e propor as melhorias que precisa estratégica para o negócio. Sim, mas o grande cuidado, talvez, acho que é aquele que você me passou há um tempo atrás, né? Você vai contratar um gestor para o seu negócio para você ir ou para o tático ou descer para o operacional. Muito cuidado na hora de contratar esse gestor para saber se ele tem a cultura do teu negócio, se ele vai viver o seu negócio que nem você vive, né? Porque senão ele vai mudar todas as regras e você vai se ferrar, essa é a verdade. Exatamente. Aliás, qualquer colaborador que eu coloco dentro da minha casa, eu sempre falo isso, sabe? Qualquer pessoa que entra dentro da minha casa precisa seguir a minha cultura. A minha cultura. Então, se você chega na minha casa, mesmo que você não acredite, não seja religioso, né? Mas se na hora do almoço, antes de iniciar a refeição, a gente reza, se você está dentro da minha casa, você vai rezar. Né? Sim. Pode ser que mas você vai abaixar a cabeça, porque é assim, né? Cultura, é cultura. Quando eu coloco um colaborador dentro da minha organização, precisa estar alinhado à cultura. Precisa estar alinhado à cultura. Então, se eu chego na tua casa e você não tem hábito de tomar refrigerante, eu não vou tomar também, não é isso? É uma questão de alinhamento. A empresa também precisa ser assim. Independente, principalmente quando é o gestor. Porque imagina, você fica lá no operacional, ou você vai ficar no estratégico cuidando de outros negócios. E o cara que vai gerir, ele precisa ter o mínimo de alinhamento com a sua cultura, com o seu propósito e acreditar nos resultados que você precisa. Certo? Exatamente. Tem uma pergunta da Beth aqui. A Beth sempre participa muito, ela foi aluna nossa aqui já. Legal, ela fala assim, ó, Márcia e Luciana, como calcular o valor de um serviço, do serviço de um modo justo para ambos, né? Então, ela está perguntando, basicamente, um serviço justo. Nós estávamos falando, hoje à tarde, você estava falando daquele cliente lá seu, né? Que ele faz um preço justo, né? Mas nunca se sabe, né? Justo para quem, né? Então, comenta um pouquinho, por favor. Justo tem que ser justo para a sua empresa também, né?
Então, é engraçado quando a gente fala de qualidade, todo mundo fala assim, qualidade é atender a necessidade do cliente e da sua empresa. E a necessidade da sua empresa é ter lucro. Mas uma dica para a gente saber precificar as coisas, eu costumo falar de 4 Cs. Aliás, eu costumo porque é uma teoria de marketing, inclusive, dos 4 Cs de Kotler, que fala assim, para eu precificar, é importante eu conhecer o custo, ou seja, quanto custa aquilo para ser feito, ou quanto custa aquela matéria-prima de um produto, ok? O custo. Depois eu preciso conhecer a conveniência. Quais são os serviços agregados a isso que valorizam o meu produto? Qual é a conveniência? Eu busco o carro na casa da cliente, volto e devolvo. Eu dou uma condição de pagamento diferente. Conveniência, tá? Eu faço uma programação de manutenção, não sei. O que eu estou dando para esse consumidor, além desse produto que é conveniente a ele? Depois, eu preciso conhecer o meu consumidor. Por que ele compra de mim? Quando que ele compra de mim? Quais são os comportamentos que ele tem do ponto de vista de consumidor? E preciso conhecer a concorrência. Quando eu tenho quando eu tenho o mesmo produto que a concorrente, para eu cobrar mais caro que a concorrência, eu preciso ter mais conveniência. Olha como vai ficando facinho, né? Sim. Se eu e você compramos a peça no mesmo lugar, pagamos o mesmo salário para o colaborador, temos as mesmas despesas, por que o meu preço pode ser diferente do seu? Porque eu entrego conveniência, além do que a sua. Porque o meu consumidor tem comportamento diferente do que o seu. Então, para nós chegarmos nesse valor de preço, nós precisamos entender esses 4 pontos: o custo, a conveniência, o consumidor e o concorrente. Certo? Sim, aí fica bem mais fácil, né? Na verdade, verdade, eu adoro essas coisas, que aí a gente não esquece mais, tá? Sim. Vamos falar, custo, conveniência, consumidor e concorrência. Certo? Os 4 Cs. Você vai adequar o teu produto ao teu cliente de forma com que ele sinta-se feliz e ele vai lá por algum motivo, né? E de repente o motivo é só você chamar. De repente o motivo é só porque você chama ele pelo nome. Pode ser pelo nome, pode ser porque você me dá uma atenção diferente, né? Às vezes eu sou um pouco mais velha, não tenho mais velha é horrível, né? Mas sou muito sozinha. E aí quando eu chego na oficina, você me oferece um café, vou ter uma sala de espera que eu assisto um filme, sei lá. Você sabe que eu tava... Eu assisti uma palestra do Arthur Igreja. Não sei se você conhece o Arthur Igreja. Já ouvi e falar. Ele estava falando, ele é comentarista da Band News e tal, e ele estava falando de fazer um investimento, hoje em dia, de onde está o dinheiro, na verdade. O que ele estava falando é aquela história que você falou, quando você passa a linha, na última linha, lá embaixo, depois da barra, como é que está o resultado? Está positivo ou está negativo, né? E ele falou assim, a última linha das pessoas de 40 anos para cima, normalmente ela é mais positiva do que a última linha dos mais jovens. Então, o que ele quis dizer? Todo mundo, nesse momento, está pensando em investir em tecnologia. Né? Então, eu quero ter um negócio que X, Y, Z, H e não sei o que, um monte de coisa errada lá, né? O aplicativo para não sei o que. Ele estava falando dessa história. Enquanto, na verdade, o dinheiro está na galera dos 40, 45, 50, 60, que não tem ninguém dando atenção para eles. E ele falou, inclusive, do Nubank. Isso. Ele falou, o Nubank é o banco que mais emitiu cartão de crédito no último ano. Porém, o limite dos cartões de crédito que eles emitiram são bem baixinhos. Né? Enquanto um Itaú, por exemplo, emitiu menos cartão, só que o limite é
é 10, 15, 20 mil reais. Por quê? Porque o público dele é mais velho e gasta mais. Então, por que não? Por que não fazer isso que você está falando, né? O meu público, eu trabalho com eu tenho uma oficina moldada para um público de 40 anos para cima, que talvez é a mulher que precisa de um espaço maior, que tem que pensar que ela tem que levar o filho na escola, ou talvez é o idoso que precisa de um lugar mais aconchegante, né? Ou dar uma atenção diferenciada. Então tem todo o contexto e adequar tudo isso que você está falando para ele. Né? Eu preciso olhar para o consumidor, Márcio. Porque se fosse para mim, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso de alguém que cata meu carro, leva lá, arruma, traz de volta. Porque essa história de eu pegar o carro e o cara virar para mim e falar assim, dá uma voltinha e ver se está escutando algum barulho. Você me conhece, Márcio. Que jeito que eu escuto eu falo. Percebe? Então, não é conveniente para mim ter lá televisão, café, entendeu? Mas para outro é um top, precisa. Então, eu preciso entender quem é o meu consumidor, entender os motivos que ele compra. Eu sempre dou o exemplo, para ficar claro. Por exemplo, quando eu falo Boticário e pergunto o que vende, todo mundo fala que é perfume, não é isso? Quando eu falo Cacau Show e eu pergunto o que vende, todo mundo fala que é chocolate. Quando eu falo imaginário e pergunto o que vende, todo mundo fala que é coisa para casa. Esses 3 caras, na verdade são 6, mas a gente não termina a live. Tem 4 minutos para acabar aqui. Esses 3 caras são super concorrentes. Porque embora eles tenham produtos diferentes, nós temos um comportamento de gastar dinheiro nesses 3 lugares para comprar presente. Então, quando que eu vou principalmente ao Boticário? Putz, eu preciso dar um presente de aniversário. Aí eu corro lá para pegar um presente. Aí depois que eu tô lá, até compro alguma coisa para mim. Cacau Show a mesma coisa. Imaginário a mesma coisa. Piticas a mesma coisa. Então, embora o produto em si seja completamente diferente entre eles, o comportamento e o motivo da compra é o mesmo. Então, eu preciso olhar para isso e entender esse ticket médio, porque quando eu for precificar, eu preciso entender esse cara como um concorrente por conta do comportamento do consumidor. Aí eu escutei um plim. Não, o pessoal está comentando bastante aqui, está elogiando e tal. Ô Lu, vai cair daqui 2 minutos e meio. Se você quiser encerrar. Vamos encerrar. A Beth está pedindo mais 1 hora. A Beth está pedindo mais 1 hora, mas eu vou deixar para uma próxima. Se o pessoal quiser, a gente marca outro dia, a gente continua esse papo. Eu gostei demais, queria te agradecer. Falar de gestão, para mim, é muito gostoso, porque é algo que eu acredito. E eu acredito não é porque dá certo no outro, deu certo na minha vida. Então, gestão, marketing, desenvolvimento de resultado é algo que eu acredito porque eu aplico no meu dia a dia, na minha vida, na minha filha, nos meus negócios. Eu agradeço muito a tua confiança. Estou muito honrada de estar ao lado de uma marca, de uma pessoa como você. Você sabe o tanto que eu gosto da tua família, da Lolô, da Verinha, mas também do seu negócio. O Infracursos é uma empresa de sucesso e que a gente consegue enxergar muito grande e muito maior em propósito do que já é hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo. Honrada. Lu, eu que agradeço. A gente vai cair daqui 1 minuto e meio. Eu que agradeço muito a paciência, o teu empenho todo aí, foi muito legal. Você viu a cantada da família? Pessoal da família da Luciana, entra no meu perfil, segue a gente lá, tá bom? Toda segunda e toda quinta-feira tem live, família da Luciana. Família da Luciana é nada, teve um monte de gente. Tem família também, mas tem um monte de gente aí. Obrigado aí, eu vou pedir para vocês, quem não segue a gente no Instagram, seguir lá, @infracursosoficial. Entra lá, deixa seus comentários. Essa live ela fica disponível no IGTV, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Lu. Mais uma vez foi um prazer. Eu espero poder contar com você numa próxima, mais lá na frente. Contar. Você viu que é daquele jeito, tá bom? Chamou, estamos aqui. O negócio é facinho. Não tem a cabeça, não. Beijo grande. Lu, obrigado mais uma vez. Gente, eu fico por aqui. Segue a gente lá no Insta. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Toda segunda e toda quinta tem live.